Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao conteúdo de movimento bidimensional e tridimensional. Na videoaula de hoje, vou estar apresentando para vocês a discussão sobre movimento uniforme acelerado. Note que esse tipo de movimento já foi discutido no módulo em que discutimos movimento retilíneo, onde lá tratamos dos movimentos uniformemente acelerados e dos com velocidades constantes, tá certo? Então, em adição ao que foi estudado lá no módulo de movimento 1D, aqui no capítulo de movimento 2D e 3D, quando tratamos sobre essa temática, nós introduzimos todos aqueles conhecimentos, aquelas equações, as leis horárias e as equações das velocidades, mas agora na notação vetorial. Então, ao longo da nossa videoaula de hoje, eu vou estar apresentando o mesmo conjunto de equações para tratar dessa classe de movimento chamado movimento uniformemente acelerado, tá certo? Na descrição vetorial. Então, vou continuar utilizando coordenadas cartesianas aqui, tá certo? Como meu sistema de coordenadas, e vou estar mostrando, apresentando para vocês que nessa descrição, na notação vetorial, um problema bidimensional, ele vai ser dado, né, como uma composição de movimentos unidimensionais. Então vamos lá. Então, falando um pouquinho mais sobre o movimento uniformemente acelerado, então ele, como é uniforme, é acelerado de forma uniforme, isso implica mencionar que nossa aceleração é constante. Então note, ao longo das videoaulas, das nossas aulas, nós apresentamos uma série de classes de movimento. Neste aqui, o movimento poderia ter uma aceleração variável, uma velocidade constante. Esse aqui nós estamos estudando um movimento que tem aceleração, mas a aceleração é constante, tá certo? Então, esse classe de movimento é dado quando a aceleração é constante. Agora, na notação vetorial, quando falamos que a aceleração é constante, então não é só o módulo constante. Então, implica dizer que o módulo é constante, a direção é constante e o sentido é constante, tá certo? E ao mencionar que a aceleração é constante, implica que a aceleração é independente do tempo. Então, por isso que eu coloco aqui, ela é constante e independente do tempo, né? Então, aqui temos que o nosso vetor aceleração, A de t, ele agora é só um vetor A constante. Como eu mencionei para vocês, agora mencionar constante, diferentemente lá da situação do movimento, quando tratamos movimento unidimensional, aqui na notação vetorial, esse movimento uniformemente acelerado, com aceleração constante, implica dizer que módulo é constante, sentido constante e direção constante, tá certo? Então, módulo, direção e sentido são constantes. Esse movimento, né, ele é determinado por duas condições iniciais. Então, quando vocês avançarem nas disciplinas e estudarem equações diferenciais, vocês vão ver que estamos aqui discutindo uma equação diferencial de segunda ordem e, consequentemente, ela necessita-se de duas condições iniciais. Que aqui, no caso, nesses problemas, né, então, deixar bem claro. Beleza, para aqueles que não viram equações diferenciais ordinárias e parciais, basta notar que os nossos problemas, eles dependem, né, são quadráticos no tempo e tudo mais. Então, consequentemente, a gente vai precisar de duas condições iniciais, ok? Então, elas são a velocidade inicial e a posição inicial. Então, é a velocidade quando o tempo é igual a t0, tá? T igual a t0, que corresponde a o vetor velocidade inicial, e o vetor posição no instante t igual a 0, que é escrito como o vetor r0, tá certo? Então, mais uma vez, diferenciando o que já abordamos no capítulo sobre movimento unidimensional, é que aqui tratamos das condições iniciais na notação, né, na perspectiva vetorial, tá certo? Então note que são vetores, o vetor velocidade inicial e o vetor posição inicial, ok? Então, correspondente o vetor velocidade inicial, a aceleração e o vetor posição inicial, a gente pode estar
classificando, caracterizando o nosso movimento. Se a gente vai retomar um movimento que é retilíneo ou um movimento que acontece num conjunto de planos, ou se você considerar a posição inicial num plano determinado, tá certo? Então, tratando um movimento por um certo instante de tempo num movimento bidimensional. Então, aqui eu adiciono a seguinte afirmação, né, que se V0 é paralelo a A, isto é, né, V0 duas barras A, tem-se que o movimento é retilíneo com a direção paralela a V0 e A, que passa por R0. Então, note, se vocês estiverem aqui, pegando aqui o meu mouse, se o vetor velocidade inicial é tal que é na mesma direção e sentido da aceleração da partícula, isso implica dizer que eu posso estar descrevendo ele como se ele estivesse andando numa linha reta. Então, por isso da afirmação, se V0 é paralelo a A e temos o movimento retilíneo, tá certo? Que passa pela posição inicial. Então, a gente pode ver isso pelas equações, tá certo? Então, note que se tomarmos um ΔT pequeno, né, em que isso aconteça, a gente pode escrever as minhas variações de velocidade, variações de posição, em termos da a ΔV como AdT, tá certo? E a minha variação de posição em termos do V0 dt. Então, note, né, ΔT pequeno, se A e V0 forem paralelos, consequentemente, é fácil de ver por essas equações que a variação da velocidade e a variação da posição são paralelos. Mas, retomando, né, até o probleminha do meu mouse. Se V0 e A são paralelos, né, então eles vão andar em linha reta. Então, as variações de velocidade e as variações de posição, elas acontecem na mesma direção e sentido, tá certo? Então, por isso que, como V0 é paralelo a A, temos que a variação de velocidade é paralela à variação de posição. Então, dando continuidade, vemos que dessa forma, quando V0 é paralelo a A, caracterizamos o movimento retilíneo. E caso contrário, o que é que acontece? Isto é, quando V0 não é paralelo a A. Então, coloquei a seguinte afirmação. Quando V0 não é paralelo a A, as direções de V0 e A definem um conjunto de planos no qual o movimento pode estar contido. Então, essa situação, né? Então seja que o meu dedo indicador e o polegar, as direções desses dois vetores, ok? Para quem está me vendo aqui. Então, notem que esse tipo de movimento vai ser tal que vai acontecer num plano, num determinado instante de tempo, que passa por esses dois vetores aqui, tá certo? Então, é isso que essa afirmação menciona. E caso considere a condição inicial R0, o que a gente vai ter é que desse conjunto de planos, para aquele intervalo de tempo, ele vai estar contido num determinado plano específico que contém V0, A e R0. E aí o movimento é um movimento bidimensional. Então foi a minha frase final. Com a condição inicial R0, tem-se que o movimento estará contido no plano formado por V0, A e R0, tal que o movimento é bidimensional, tá certo? Então é a situação em que eles não são paralelos, consequentemente a partícula pode estar andando, né? Você define um sistema de coordenadas, ela pode estar andando ali na diagonal, num certo intervalo de tempo. Então ela vai estar andando no conjunto de planos que acontece em intervalos de tempos diferentes, né? Mas em um determinado intervalo de tempo que passa pelo vetor também posição inicial, você tem que o movimento é bidimensional, tá certo? Então essa discussão inicial, né, é com respeito à questão de, beleza, esses tipos de movimento eles são caracterizados, né, eles são determinados com duas condições iniciais, que é a velocidade inicial e a posição inicial, e com isso em mãos e a direção da aceleração a gente pode estar discutindo, retomando o caso de um movimento retilíneo, que é quando esses dois vetores V0 e A são paralelos, e quando eles não são paralelos temos a nossa situação agora, que é um movimento bidimensional, ok? Então, dando continuidade, pessoal, agora, sem perda de generalidade, né? Eu já discuti isso algumas vezes com vocês. Na física, a gente sempre pode estar adotando um sistema de coordenada que favoreça a simetria do nosso problema, né? Embora aqui sempre vamos estar tratando, né, nessa videoaula,
vamos estar tratando de sistemas de coordenadas cartesianos, em especial aqui e sem perda de generalidade, eu vou estar considerando que o meu eixo vertical, o meu eixo OY, ele é paralelo à minha aceleração, tá certo? Então isso, consequentemente, né, vai simplificar um pouco as minhas equações, ok? Mas isso vocês poderiam escolher que a aceleração não fosse paralela ao eixo OY e descrever os mesmos conjuntos de equações que eu vou estar escrevendo agora a seguir, tá certo? Então é sem perda de generalidade, mas que vai simplificar um pouco as expressões que eu vou estar apresentando daqui por diante, tá certo? Então, destacando daqui por diante, eu vou estar escrevendo as leis horárias, tá certo? Que elas vão corresponder, né? O x de t e o y de t, que vão corresponder a minhas componentes escalares dos vetores, do vetor posição, da variação do vetor posição com o tempo, né? E também a mesma coisa para as velocidades, né? O Vx de t e o Vy de t. E, consequentemente, também depois eu vou escrever isso na forma vetorial, ao final, tá certo? E mostrando que você pode tratar esse sistema, né, bidimensional como uma composição de dois movimentos unidimensionais simultâneos. Então vamos lá. Então esquematicamente, né, tá aqui meus eixos coordenados x e y e escolhendo, como eu mencionei, né, a minha aceleração paralela ao eixo OY, tá certo? Então tá aqui o meu vetorzinho aceleração paralela ao eixo OY e seja aqui um ponto P, a posição da partícula caracterizada, né, a posição inicial, o meu P0, caracterizada pelo meu vetor posição inicial R0, tá certo? E aí tal que nessa situação, como eu mencionei, né, a gente está na situação em que V0 não é paralelo a A. Então note que eu tenho o meu vetor aceleração aqui e o meu vetor velocidade inicial aqui, cujos eles não são paralelos. E tal que o meu vetor velocidade inicial, ele faz um ângulo θ, né, com relação ao eixo OX positivo. Beleza? Então pronto. Então, dado esses vetores, né, que são os vetores de velocidade inicial, posição inicial e aceleração, para esse movimento bidimensional que eu estou descrevendo nesse meu sistema de coordenadas x e y, eu vou agora escrever as equações vetoriais da aceleração, do vetor posição inicial e da aceleração inicial. Então, começando com a aceleração. Então, como ela está na direção OY, no mesmo sentido crescente do eixo positivo y, então ela é dada como AY chapéu, tá certo? A minha posição inicial vai ser quem? Vai ser a x0, x chapéu, y0, y chapéu, onde x0 e y0 são minhas componentes escalares do vetor posição inicial, tá? E para a velocidade inicial, eu tenho o meu V0x, x chapéu, mais V0y, y chapéu, né? Então, como eu dei meu ângulo θ, né? O ângulo θ com relação ao vetor V0 e o eixo OX, então a gente daqui a pouquinho vou estar escrevendo isso em termos, né, do θ, né? Então, vou estar usando as relações trigonométricas do seno e do cosseno para poder estar escrevendo V0x e V0y em termos do θ. Então, com relação às componentes escalares, né, a gente vai ter o quê? Para aceleração, como ela é dada dessa forma aqui, né, na direção vertical, então eu tenho que minha componente horizontal, né, minha componente escalar com relação ao eixo x é zero, né? E como eu estou trabalhando com o sistema com aceleração constante, então a minha aceleração ao longo do eixo y é essa constante a, tá certo? Então, as componentes escalares da velocidade, como eu mencionei, né, são esses V0x e V0y, que eles correspondem ao quê? Então, são a minha velocidade no tempo inicial t0, e isso tanto para a coordenada y quanto para a coordenada x, e que correspondem aí o meu V0x e V0y, ok? E para a posição, eu tenho o meu y0 e x0, que são as posições no t, quando t é igual a t0, tá certo? De forma análoga. Então, a gente pode estar escrevendo, né, agora de forma separada, tá certo? As equações dos movimentos unidimensionais projetados nesses dois eixos, OX e OY. Aí são quem, né? Então, para a velocidade, vou ter, né, como a componente vertical, o movimento está com aceleração constante,
e na direção horizontal com velocidade constante, então eu vou ter que, das minhas duas equações da velocidade, a gente sabe que é a velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o intervalo de tempo, tá? Então, como na direção x a aceleração é nula, né? Então a de x é zero, então por isso que a minha equação fica tal que a minha velocidade na direção x é a mesma em qualquer instante de tempo, que corresponde à mesma da velocidade inicial na direção x, tá? Enquanto na direção y ela vai ser quem? v0y, né? Que é o v de y para t igual a t0 mais a delta t, ok? Isso para as velocidades. E a gente pode escrever as mesmas as equações, né, para as componentes escalares projetadas nos eixos x e y para as leis horárias, né, que dá as posições no eixo x e no eixo y dessa partícula. Então temos, né, para o movimento com aceleração constante, temos que a posição em qualquer instante de tempo t é dado pela posição inicial mais a velocidade inicial vezes o intervalo do tempo mais a aceleração dividido por 2 vezes o intervalo do tempo ao quadrado. E na direção x, como o meu a de x é zero, então a gente não vai ter uma contribuição como essa, como vocês podem notar aqui, tá certo? Então pronto, temos aí, né, as minhas componentes escalares da velocidade e minhas componentes escalares da posição, tá certo? E aí a gente pode escrever agora na forma vetorial. Esse era o objetivo principal, tá certo? Todas essas equações são de conhecimento de vocês, que discutimos bastante lá no modo de movimento unidimensional, tá? Então vamos lá, escrevendo a notação vetorial, a gente tem o que, né? Então basicamente, né, da forma como eu escrevi aqui, eu vou escrever agora as mesmas coisas para a velocidade em qualquer instante de tempo, né? Então a velocidade em qualquer instante de tempo vai ser o que? O meu Vx de t, x chapéu, mais Vy de t, y chapéu. E minha posição em qualquer instante de tempo vai ser quem? O meu x de t, x chapéu, mais y de t, y chapéu. Então vamos lá. Então a minha velocidade, como eu acabei de cantar, né, Vx de t, x chapéu, mais Vy de t, y chapéu. E aí substituindo o meu Vx de t por V0 de x, está aqui ele, e o meu Vy por V0y mais a delta t, tá? Vou agrupar agora as velocidades iniciais, então vou estar agrupando esse camarada com esse camarada aqui para escrever em termos do vetor V0. Então vamos ter o quê? Então agrupei este com este, tá? Não esquecendo do meu y chapéu e o restante, né, da aceleração, que fica essa contribuição. Lembrando que ao longo do eixo x, o meu a de x é zero, tá? Mesmo assim eu escrevi aqui para poder ficar bastante claro que isso vai resultar, né, no meu vetor a, enquanto esse aqui vai resultar no meu vetor v0, tá certo? Então, o que obtemos finalmente na forma vetorial é que meu vetor v de t vai ser o meu v0, vetor v0, mais o vetor a que multiplica delta t, tá certo? E agora vamos para o vetor posição. Então isso é x de t, x chapéu, mais y de t, y chapéu. E aí eu vou substituir essa equação e essa equação que corresponde às componentes escalares dos movimentos unidimensionais. Então vamos lá substituindo, né? Eu tenho, né, o que? Eu tenho todo aquele termo lá de cima na direção x chapéu e todo aquele outro termo na direção y chapéu. E aí mais uma vez eu vou agrupar para escrever em termos, né, o vetor posição em termos do meu vetor posição inicial, do meu vetor velocidade inicial e do meu vetor aceleração, ok? Então vamos lá. Então eu vou estar agrupando esse camarada com esse camarada com esse, e aqui o que corresponderia ao meu a de x, né, que é zero, com esse aqui, que corresponde à minha componente a de y. Então eu tenho o quê? Eu tenho que x de 0, x chapéu, mais y de 0, y chapéu, que esse aqui vai ser o meu R0, mais os termos que correspondem à velocidade, vetor velocidade inicial, vezes o intervalo de tempo, mais a galerinha da aceleração do intervalo de tempo ao quadrado dividido por 2, ok? Então só o que foi que eu fiz desse passo para o outro foi só agrupar os termos para poder escrever em termos da posição inicial, velocidade inicial e aceleração. Então temos o que?
eu vou ter que meu vetor R de t vai ser R0 mais V0, o vetor V0, que multiplica ΔT, mais o vetor aceleração dividido por 2, vezes ΔT ao quadrado, né? Então, um ponto importante, né, que eu gostaria aqui de relembrá-los, quando estudamos vetores, nós sabemos que o produto de um escalar por um vetor dá um vetor. Então, aqui eu tenho um vetor, aqui eu tenho um escalar. Então, o produto desse escalar por esse vetor dá um vetor. Então, note porque cada termo desse tem que ser um vetor, porque o lado esquerdo da equação é um vetor. O vetor posição é um vetor, ok? Então, aqui tem o meu vetor posição inicial, é um vetor. Eu tenho um vetor multiplicado por escalar, que é um vetor. E aqui eu também, né, tenho esse escalar aqui, que é ΔT ao quadrado dividido por 2. Um escalar multiplicado por vetor aceleração, que dá um vetor, ok? Então, da mesma forma, para o vetor posição, também tem um para o vetor velocidade. Esse camarada é vetor, esse é vetor multiplicado por escalar, que dá um vetor, ok? Então, minha equação está toda dimensionalmente correta, estou somando vetores, resultando no vetor também, ok? Então, pronto, pessoal. Então, esses são os meus vetores: velocidade em qualquer instante de tempo e posição em qualquer instante de tempo, ok? Então, num caso particular, que é quando a minha aceleração for nula, nós recaímos no movimento retilíneo uniforme, que foi estudado lá, tá certo? Então, nessa situação, vamos ter o que, né? Que essas equações aqui, vou fazer esse camarada C0 e esse camarada C0. Então, a minha velocidade em qualquer instante de tempo, tanto na direção Y quanto na direção X, são as mesmas que as minhas velocidades iniciais, porque o sistema não é acelerado, tá? E as minhas posições são dadas apenas pela a posição inicial mais o vetor velocidade naquela direção, desculpa, a componente escalar do vetor velocidade naquela direção vezes o intervalo de tempo. Então, eu tenho essa equação aqui, esta equação, essa daqui e essa daqui, porque essas correspondem que você terá velocidade constante, ok? Então, voltando lá, foi isso que eu escrevi. Eu tenho aqui as minhas componentes escalares das posições ao longo do eixo OX e OY, isto é, projetadas, né, dos meus movimentos unidimensionais projetados nos eixos OX e OY. Então, se isolarmos o T menos T0 em ambas as equações e igualarmos, né, uma na outra, a gente vai obter o quê? Uma equação de uma reta. Então, fazendo isso, vocês notam que eu tenho y menos y0 dividido por v0 de y, que é igual a x menos x0 dividido por v0 de x. Que essa corresponde, né, para quem fez lá o cursinho de geometria analítica, álgebra linear, que esta é a equação de uma reta. Então, dessa forma, a gente vê numa descrição vetorial que, fazendo casos particulares, recaímos nas situações que já estudamos anteriormente. Nesse caso específico, com aceleração igual a zero, caímos no movimento retilíneo uniforme, então, cuja equação da trajetória é uma reta. Então, de forma mais explícita, né, tá aqui, então eu vou ter que o meu y é igual a y0 mais esse camarada, a razão das velocidades, vezes o x menos x0. Então, aqui nessa equação dessa reta, essa razão, né, que se você decompor, né, como quem? Como V0 V0 seno de θ dividido por V0 seno de θ. Então, os V0s vão cortar, isso vai dar tangente de θ. Então, fica bem evidente que esse termo aqui corresponde ao coeficiente angular da reta, tá certo? Então, de fato, essa equação aqui, né, essas equações, elas recaem numa equação de uma reta, né, que descreve uma trajetória linear. Então, isso é bastante interessante, que a gente sai da descrição mais geral, essa descrição dentro da perspectiva vetorial, e recai nos problemas estudados anteriormente, tá certo? E aí, para o caso que nós estamos tratando, né, no caso geral do movimento uniformemente acelerado, a gente pode obter também a equação da trajetória fazendo o mesmo procedimento, eliminando o t menos t0, né? Então, eu vou fazer o quê? Então, vou estar isolando o t menos t0 dessa equação ao longo do movimento unidimensional projetado no eixo OX e substituindo, né, na lei horária ao longo do eixo Y, ok? Então, vamos lá fazer esse procedimento. Então, eu tenho o quê? Então, está aqui
aquela mesma equação lá de cima, eu vou isolar o t menos t0, que dá o quê, né? Vai ser x menos x0 dividido por v0 de x. E aí agora o que eu vou fazer é o quê? Eu vou substituir essa equaçãozinha aqui na lei horária projetada no eixo OY, que é exatamente aquela y menos y0 igual a v0y t menos t0 mais a sobre 2 multiplica t menos t0 ao quadrado. Tá aqui ela, tá certo? E aí, note que aqui é exatamente, né, voltando aqui um pouquinho, né, eu vou substituir aqui os t menos t0, quem? Eu vou substituir esse camarada aqui, o x menos x0 dividido por v0 de x, aqui. Então vai aparecer lá v0y, que multiplica x menos x0 dividido por v0x. Do mesmo jeito vai aparecer aqui, tá certo? Então vamos lá. Então, temos o quê? Voltando aqui um pouquinho. Então, aqui a contribuição que deveria ter t menos t0 e aqui t menos t0 foi substituída exatamente por x menos x0 dividido por v0 de x. A mesma coisa para cá, tá? Então, organizando essa equação, escrevendo ela da seguinte forma, tá certo? Y menos y0 é igual à razão das velocidades, multiplica x menos x0, mais todo esse camarada que multiplica x menos x0 ao quadrado. Então, note que você tem uma equação que é tipo y é igual a mais bx mais cx ao quadrado, que corresponde exatamente à equação de uma parábola. Então, nessa discussão, né, eu mencionei o seguinte, né? Note que esta é uma equação de uma parábola que passa pelo ponto na posição inicial, né, x0, y0 e tangencia, né, o v0, tá certo? O vetor v0. Então, o que eu quero dizer com isso é que o que a gente acabou de mostrar é que na situação específica da aceleração igual a zero, a gente sai daquelas equações, né, tipo das componentes escalares da posição e encontra de fato uma equação de uma reta por movimento. E no caso geral, que é o caso que nós estamos tratando aqui, a gente pode isolar o tempo, substituir na lei horária do eixo projetado ao longo do eixo vertical e mostra que obtém-se uma equação de uma parábola, tá certo? Porque tem-se uma dependência o quê, né? Eu tenho uma dependência que é y igual a y0 mais escrever assim, y igual a mais bx mais cx quadrado, que dá uma equação de uma parábola, tá certo? Então foi isso que eu destaquei, né? Então voltando aqui, né? Tá aqui a equaçãozinha. Essa é a equação que eu estava mencionando, né? Então a gente isolou o t menos 3,0 e substituiu na lei horária do eixo y e obtém uma equação de uma parábola, ok? E aí por isso que eu destaco, né? Tomo nota aqui que esta é uma equação de uma parábola que passa pelo ponto y, do ponto x0, y0 e com tangente v0. Então, pessoal, para terminar, né? Para terminar a videoaula de hoje, eu destaco, né, que vocês, relembrando desde o comecinho da aula, da videoaula, vocês puderam notar que todo o nosso tratamento matemático foi tratando de forma independente os movimentos ao longo do eixo horizontal e ao longo do eixo vertical. E depois escrevendo isso na notação vetorial, tá certo? Em termos do vetor posição em qualquer instante de tempo e do vetor velocidade. Então, com isso, nós vemos que o movimento ao longo da parábola pode ser considerado como resultante da composição de um movimento uniforme na direção horizontal, né, que é o que tem velocidade constante, mais um movimento uniforme acelerado na direção vertical. Então, é isso, pessoal. Na próxima videoaula eu apresentarei sobre o movimento balístico, né, movimento lançamento de projéteis e essa afirmativa da tratativa do movimento bidimensional em termos de dois movimentos separados, um deles com velocidade constante e outro com aceleração constante, vai ficar bastante claro em que eu vou expor
em instantes de tempos diferentes o movimento, né, ao longo da parábola, que é dado por um movimento como se você estivesse jogando a partícula, né, ela sobe e desce, isso no eixo vertical, e no eixo horizontal com velocidade constante, tá certo? Então é isso, pessoal. Até a nossa próxima videoaula, nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!